Pegue uma haste de madeira com 1 polegada e 1/8 de diâmetro e um par de ponteiras de madeira. Em cada ponta da haste de madeira, faça um furo central de cerca de 1 polegada de profundidade. Pinte a haste de madeira e as 2 ponteiras com spray da cor que preferir. Aplique várias camadas leves de spray para cobrir de forma uniforme. Após secar, parafuse as ponteiras nas extremidades da haste para fixá-las. Agora pegue alguns ganchos em jó simples. Pegue 2 chaves inglesas e puxe para que a abertura do gancho em J fique um pouco mais larga. Pegue os ganchos em J e parafuse-os acima da janela com uma furadeira. Talvez você precise usar uma chave de fenda para apertá-los na parede. Para dar ao seu quarto uma sensação de maior altura, coloque os ganchos mais próximos do teto do que da janela. Com um dos ponteiros removido da barra, passe 2 painéis de cortina pela barra e depois parafuse o ponteiro de volta. Pendure a barra e os painéis de cortina nos ganchos em J na parede. Dependendo do tamanho da sua janela, talvez você precise pendurar 1 ou 2 abas da cortina na borda externa dos ganchos em J para que a cortina fique uniforme na parte superior da barra. Agora, você tem uma barra de cortina clássica para pendurar cortinas por apenas alguns reais e com pouquíssimo tempo investido. Tenho uma janela no meu escritório, estúdio e decidi que precisava de cortinas novas. Eu comprei esse kit de tie-dye de um passo no Walmart, perto da minha casa. Ele tinha cores ombré em tons pastéis que eu queria testar, e como só preciso do pó para esse faça você mesmo, vou guardar o restante do kit para outro uso. Então, eu improvisei esse suporte aqui, usando só 2 escadas e uma tábua de madeira, e depois coloquei minha cortina de poliéster por cima. Depois, comecei a colocar alguns blocos de gelo em cima da madeira e da cortina, alinhando-os ao longo do tecido. Comprei um saco de gelo, alguns pedaços são maiores, mas isso não importa. Queria apenas garantir que não houvesse espaços e que o gelo cobrisse toda a madeira sobre a cortina. Depois, comecei a despejar meu corante em pó por cima do gelo. Procurei fazer isso de modo uniforme, cobrindo todo o gelo com o corante em pó. Usei todas as cores do kit e as espalhei por toda a tábua de madeira. Agora é só sentar e esperar o sol derreter o gelo para ver que padrões coloridos surgem. Então, onde eu estou agora, estou no Canadá. E, na verdade, estava fazendo 33 graus Celsius nesse dia, então o gelo estava derretendo bem rápido. Mas ao observar, percebi que tinha algumas manchas grandes de corante se acumulando e ficando em um só lugar. Então, coloquei um pouco mais de gelo ao redor e também joguei um pouco de água sobre o gelo para ajudar essas partes acumuladas a escorrerem, assim eu não ficaria com grandes blocos de cor. Ao observar, notei que minha peça de madeira estava inclinada. Achei que isso criaria um design legal, mas decidi que, na verdade, não gostei do jeito que as cores estavam escorrendo para um lado só da cortina. Então, resolvi nivelar a madeira na metade do processo, apenas abaixando-a para um degrau diferente da minha escada, deixando-a mais reta para permitir que a cor se espalhasse de forma mais uniforme pela minha cortina. Depois que o gelo derreter completamente, é só tirar a cortina da peça de madeira e colocar na secadora até que ela esteja seca. Essa é uma cortina de poliéster que estou usando aqui para fazer o projeto. Se eu tivesse que fazer de novo, provavelmente usaria uma 100% algodão. Acho que as cores seriam melhor absorvidas, pois ao derreter o gelo, o sol também alterava um pouco o corante. Então, a cor salmão e o caramelo que estavam no kit acabaram meio que desbotando com o sol e eu fiquei só com o azul. Sinceramente, achei que ficou leve e delicado, combinando perfeitamente com essa janela. Agora tenho essas cortinas tingidas em azul gelo ombré e acho que ficaram ótimas, considerando que foi um faça você mesmo barato e simples. O kit de tingimento custou $8 e a cortina, $4 na loja de variedades próxima. Depois, basta adicionar um saco de gelo e pronto para o projeto. Espero que isso te inspire a ser criativa no tingimento com gelo e descobrir novas cores e padrões. Vou usar essas cortinas baratas que comprei na Amazon. Só vou puxá-las para um lado, pois são bem compridas. O tamanho dessas... na verdade eu não consigo ver o tamanho, mas não precisamos nos preocupar com isso. São cortinas longas para um cômodo de comprimento total.
vou pintar isso ou algo parecido. Achei essa imagem na internet. Não sei a fonte, senão daria os créditos. Vamos pintar algo assim nessas cortinas brancas. Tirei as cortinas da embalagem e já passei com o ferro. Então, a primeira coisa que vou fazer é prepará-las para que a gente possa realmente começar a pintar. Ao pintar as cortinas, não comece pela parte de baixo, pois às vezes gosto de deixar um pouco de tecido acumulado no chão. Elas se acumulam no chão ou podemos querer encurtá-las um pouco. Então, o que eu vou fazer é pegar uma régua e ser bem técnica aqui. Vou marcar uma linha a lápis, cerca de 40 centímetros da parte de baixo da cortina. Farei isso ao longo da cortina, de forma esporádica. É apenas um guia aproximado. Não é necessário ser 100% precisa. Então, esse é o primeiro passo desse processo. A tinta que vou usar para este projeto é a Dixie Belle Chalk Mineral Paint. E o motivo de eu estar usando essa tinta é porque eu realmente gosto da forma como ela se espalha com água quando eu umedeço o tecido. Ela também é lavável, então não vai sair quando você lavar as cortinas. E eu também posso fixar a tinta com calor. Então, as cores que estou usando hoje são margarida, limonada, laranja da Flórida, flamingo, azul Dixie Belle, mint julep, kudzu, verde sapo e peônia. E no final, também vou usar essa cor um pouco mais escura chamada grão de café. Como vou fazer isso? Essa técnica envolve aquarela, então estou com meu borrifador de confiança. Eu coloquei a linha que acabei de criar bem aqui e vou só deixar essas coisas prontas, porque a primeira coisa que vou fazer é pegar meu pequeno molde que eu tenho. Eu vou trabalhar mais ou menos em direção ao que vou desenhar aqui. Eu vou começar agora. Acho que podemos começar com esse pequeno senhor cacto aqui e ver se conseguimos fazer algo com ele. Então, vou começar na parte de baixo, onde está a minha linha, mais ou menos por aqui. Isso é bem rústico, e essas linhas que estou desenhando com o lápis, essa não é, de forma alguma, uma aula sobre ficar dentro das linhas. Na verdade, a gente realmente não quer ficar dentro das linhas nesse caso. Na verdade, gostamos de sair das linhas e ver um pouco de borrão e bagunça. Então, espero que você consiga ver isso aparecendo na câmera. É uma forma bem rústica, bem simples que eu criei aqui, parecida com essa forma que está aqui. Então, o próximo passo é pegar meu borrifador de água e vou saturar completamente. Eu vou começar pela parte principal do corpo do cacto e vou saturar completamente, deixando bem molhado, porque queremos que a tinta se espalhe e se dissolva, sem aquele acabamento absolutamente perfeito. O próximo passo é pegar meus pincéis e vou usar um pincel chato relativamente grande e ele está saturado. Está bem molhado e eu espero conseguir fazer isso sem bagunçar a minha pintura. Desculpa, na minha cortina. Eu vou pegar, vamos começar com acho que o amarelo. Então eu vou colocar um pouco disso no pincel e depois vou molhar o pincel na água. Espero que você consiga ver isso. Então está bem molhado e eu vou pegar e literalmente pintar diretamente na tela aqui. Prontinho. Então, estamos apenas com a tinta bem molhada aqui e eu estou molhando meu pincel na água e só estou puxando isso aqui. Vou pegar um pouco mais de tinta, um pouco mais de água e vamos colocar isso aqui embaixo para criar a primeira borda do nosso primeiro cacto nesse processo. Agora, se eu quiser um pouco mais de efeito esfumaçado e fofinho, posso adicionar um pouco mais de água a isso. E, na verdade, a superfície em que estou pintando é a prova d'água, então a água vai apenas ficar por cima, não vai ser absorvida pela superfície. Pronto, aí está a nossa primeira parte. Um pouco mais de tinta e um pouco mais de água só aqui embaixo. Pronto! Então, próximo passo, acho que vou pegar um pouco daquele mint julep, esse lindo tom de menta de novo, pincel bem molhado na água e pronto. Pronto, até aqui embaixo. Vamos apenas puxar o pincel ao redor e para baixo e continuar trazendo a água, um pouco mais de tinta, um pouco mais de água. Sempre que coloco tinta no pincel, mergulho na água e puxo aqui embaixo. Na verdade, se eu pingar tinta em outra parte da cortina enquanto faço isso, não tem problema, pois é o que queremos. Você pode ver que ocorre aqui. Buscamos esse efeito de ralo parecido com aquarela. Vamos dar mais uma borrifada bem aqui e eu vou adicionar, porque queremos que essas cores meio que se misturem, um pouco do verde sapo de árvore. Vou puxar isso ao redor desse lado de fora aqui. Então esse é um verde muito mais vibrante.
você pode ver na hora. E agora eu vou realmente misturar um pouco de sapo de árvore, um pouco de kudzu e um pouco de água e puxar isso para baixo aqui. E vamos continuar pintando usando água por 1 segundo. É quase como voltar para a escola primária. É tão divertido. Vamos colocar um pouco mais do sapo de árvore, um pouco mais de água. Vamos puxar para baixo. E olha só, então eu fiz uma pequena mancha ali, mas tudo bem. Você nem vai ver isso quando terminarmos. Então, deixa eu continuar fazendo isso e voltamos em 1 segundo quando eu terminar meu primeiro cacto. Então, o passo 1 do nosso primeiro cacto, nesse pequeno conjunto de cactos, está completo para o primeiro passo. Está bem molhado, então eu só vou passar por baixo e limpar qualquer tinta que tenha vazado e vou só colocar de lado para podermos desenrolar nossa cortina aqui. O próximo que eu vou fazer, eu meio que amo esse carinha aqui, então acho que provavelmente é esse que eu vou fazer e ele está ao lado desse aqui na foto, então deixa eu fazer isso. Ele tem uma base bem gordinha aqui, quase como um coração sem a ponta. Pronto, e aí temos parte lateral do cacto aqui para o gordinho, um tipo de formato do Mickey Mouse aqui. Vamos fazer esse Mickey Mouse com orelhas maiores. E aí temos outro grandão bem aqui, viu? É muito simples, os formatos dependem totalmente de você, é bem direto, espero que esteja aparecendo na câmera. E vou fazer exatamente o mesmo processo nesse aqui que fiz no nosso primeiro. E vou preencher isso com tinta. Então, volte para mim em um momento quando eu tiver pintado isso e estiver seco. E vamos começar a fazer nossos pequenos contornos, ok? Então, nosso cacto já secou, ainda está um pouco úmido. Não está 100% seco, porque eu ainda quero ter um pouco desse movimento na tinta. Vou pegar, este é um pincel chato, só um pequeno, e vou usar tanto a ponta do pincel quanto o próprio pincel para criar alguns espinhos nesses cactos. Voltando à minha foto de inspiração, esse carinha aqui é parecido com ela, vou trabalhar com isso. Acho que vou usar os pontinhos para isso. Então, tudo o que vou fazer, estou com a Dixie Bella aqui na cor Coffee Bean, e coloquei a tinta bem na ponta do meu pincel, na ponta errada do pincel, devo dizer. E eu só vou fazer alguns pontinhos. Viu como eles ficam bem legais? Círculos perfeitos. E eles só dão uma suavizada. Vou fazer a mesma coisa aqui, descendo aos poucos. E eu só estou olhando para essa imagem de vez em quando, só para me lembrar de onde esses pontinhos devem ficar. Pronto! Não existe perfeição. Acho mesmo que você pode fazer isso com as crianças. Seria uma forma divertida para eles participarem da criação dos próprios designs dos quartos. Você pode fazer isso em capas de almofada, capas de travesseiro. Você pode fazer isso em guardanapos, praticamente qualquer tipo de tecido macio. Você pode fazer isso em papel para aquarela ou em tela, se quiser, para arte. Então, é isso. Vou ficar com isso. Alguns pequenos acima. Então, vou virar meu pincel e vou fazer alguns espinhos maiores nesse cacto aqui. Então, eu só vou começar só pelas bordas, totalmente aleatório. Não estou preocupada e não há espaçamento específico entre elas. E eu estou usando a ponta reta do pincel na parte de fora, que é onde você veria os espinhos em pé se fosse um cacto de verdade. Então, deixa eu terminar esses. Mas antes de fazer isso, vou te mostrar que vou usar a ponta do pincel na parte de dentro disso aqui. Então, estou fazendo esses pontinhos aqui dentro também, bem aleatórios, nada específico, vou continuar fazendo isso. Quando for para o cato maior, te mostro como fazer as linhas no meio. Agora vou adicionar algumas linhas aos meus cactos aqui. Estou usando um pincel quase seco, novamente, aquele pincel chato. E estou usando aquele marrom escuro, o Coffee Bean da Dixie Lawn. Novamente, estou umedecendo meu pincel. Estou adicionando um pouquinho de água. E vou só passar sem adicionar muita definição, sem muitos detalhes. Realmente não quero colocar muito aqui. E então vou descer e contornar por aqui. E a gente só vai pressionar um pouquinho mais forte ali para ficar um pouco mais grosso. Só tento seguir as linhas desse desenho tão bonito. Eu queria saber quem fez isso para poder dar os créditos e divulgar. Vou apenas contornar meus cactos, de modo geral. Nada muito pesado, só linhas bem leves, só para dar um pouco de definição quando estiver realmente na janela. Então vamos lá, contornando aqui, e o mesmo com os nossos gordinhos de cada lado. Nossas pequenas laterais dos nossos cactos, vamos colocar algumas linhas nessas partes. É aqui que ele começa a ganhar um pouco mais de forma.
Você não precisa mais adivinhar tanto o que estamos realmente vendo aqui. Então, vamos lá. Novamente, um toque bem suave. Não faço uma linha sólida, só vou pôr um pouco aqui embaixo. E então, dentro do nosso cacto, porque esse é um cacto-leão, talvez eu coloque alguns pequenos espinhos aqui e ali, não muitos. Só para deixar com a aparência de um cacto feliz, como ele é. Prontinho. Como ainda não fiz isso, né, vou para a próxima etapa e mostrar como adicionar as flores aqui. Então, eu vou só umedecer um pouquinho aqui. E vou pegar um pincel um pouco mais fino de novo, né? Um pincel totalmente saturado. Vou pegar um pouco desse laranja bem vibrante e provavelmente um pouquinho de rosa também. Está um pouco riscada agora porque deixei ela fora a tarde toda. Pronto, aí está. E estamos só bem de leve, adicionando algumas flores no topo do nosso cacto. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Pincel com água e deixa que ela faça o trabalho. Vou adicionar o laranja porque gosto de como ele se espalha junto. Prontinho. Quando você voltar para mim em apenas um segundo, eu vou te mostrar a parte final, que é onde vamos adicionar um pouquinho da nossa base. Eu vou fazer isso usando pontinhos ao redor da parte de baixo. Então, vamos fazer isso em apenas um segundo. Primeiro, vou terminar esses aqui. A última parte da pintura desse processo é adicionar esse pouquinho de base bem aqui. Nessa foto de inspiração, eles têm um detalhe onde está a areia ou o solo. Vou fazer do mesmo jeito que antes, mas desta vez usarei alguns pincéis diferentes. Então, esse pincel maior, que é o pincel que usamos no verde, vou usar a ponta dele e vou borrifar de novo, deixar esse tecido bem úmido, borrifar ali. Vou repetir o mesmo processo. Você pode ver que há bastante tinta ali. Vou mergulhar no meu pote de água e então vamos apenas fazer pontos aleatórios. Quando terminar isso, usarei o pincel menor para fazer pontos menores. E é só isso que vou fazer nessa parte. Agora vou continuar e pintar a segunda cortina. Quando você voltar, decidiremos o próximo passo. Então, o passo final desse processo é passar um ferro quente, ajustado para algodão, sobre a minha pintura seca, só para fixá-la. Se você quiser, pode borrifar um pouco de cera spray Easy Peasy da Dixie Belle. Não vou fazer isso porque essas peças devem passar pela máquina de lavar algumas vezes, desbotar um pouco, mas ainda ficarão fantásticas. Os cactos vão ficar tão bonitos quanto no dia em que você pintou. Então, estou passando esse ferro quente só para deixar tudo bem lisinho e para fixar a tinta e depois vamos passar para a parte de pendurar. Depois de passar essas cortinas no calor de 30 graus aqui em Toronto, eu as pendurei na janela e estou absolutamente encantada. Que coisa simples, muito fácil de fazer. Você realmente não precisa de nenhum material especial, é só pintar algumas cortinas de algodão e usar um pouco de água. E agora temos essas lindas cortinas pintadas à mão, que eu acho que ficariam boas em qualquer cômodo, de verdade. Francamente, eu acho que elas ficaram absolutamente deslumbrantes. Ficaram melhores do que eu poderia esperar. Espero que você tenha gostado desse Faça Você Mesma. Meu nome é Fiona Debelle. Você pode me encontrar em fionadebelle.com. Espero que tenha gostado e acompanhe na próxima vez. No Home Talk. Vamos a Dollar Tree pegar um suporte para papel toalha e depois à loja de ferragens buscar um disco de madeira. Esse disco de madeira vamos virar para o lado certo ali, mas precisamos lixar as bordas. A parte de cima está bem lisa e suave, mas as bordas ficam um pouco ásperas. Vamos passar lixa Indy e depois a 220 para uniformizar. Esses marrons de madeira são feitos de pinho, uma madeira macia. Precisamos preparar a madeira usando um condicionador, deixando-a levemente úmida, que é o ideal. Faça isso em toda a peça, incluindo as bordas. Deixe secar de 30 minutos a 1 hora. Após secar, aplique o verniz de sua preferência. Eu prefiro o tom escuro. Vou usar um pouco de nogueira guardada no meu armário. Vou passar verniz na peça com uma toalha e remover o excesso. Vamos pegar 3 suportes de papel toalha, colocá-los no lugar e pintá-los. Gosto do efeito martelado da tinta spray que comprei. Vou pintar com spray, dando borrifadas curtas. Faça assim para evitar que escorra no metal. Então, se precisar de 2 camadas finas, é melhor do que uma camada grossa. Após pintar, deixe secar. Agora curve e dobre um pouco as bordas, sem exagerar. Incline só 20 graus e faremos os 3 no mesmo ângulo.
Agora vamos colocá-los na parte de baixo do nosso círculo de madeira, posicioná-los e vou pegar esses pequenos ganchos elétricos que comprei na loja de ferragens e vou colocar 4 ao redor de cada lado desses círculos aqui. O que vou fazer é marcá-los com uma caneta e depois de marcados, vou fazer a pré-furação. Agora, uma leve batida com a broca basta, não queremos atravessar totalmente. Ao terminar, colocarei parafusos pequenos para fixar os clipes. Depois que eu colocar os 4 em cada um deles, vai ficar bem firme, mas eu vou medir nas marcas de 8 e 6 polegadas nessas pernas. Vou colocar um pouco de cola quente e depois vou pegar um barbante. Vou colocar ali e deixar a cola quente secar. Leva só uns 15 segundos. Corte o excesso e comece a enrolar tudo ao redor, indo da marca de 6 até a de 8 polegadas. No meio do caminho, coloque mais cola para fixar o barbante no lugar. Vou colocar bem ali, deixar secar, deixar firmar e então continuar enrolando. Ao final, só preciso de um pouco mais de cola quente, aplicar, segurar e cortar o excesso. Depois vou trocar de ferramenta e cortar esses fios visíveis. Quando eu terminar, a peça estará pronta para instalar e decorar. Ficou realmente muito bom. Olha só, está incrível. Fiz tudo sozinho, usando materiais da Home Depot e pernas que eram suportes de papel toalha da Dollar Tree. Espero que isso tenha te incentivado a construir sua própria mesa com suporte de pernas. Peguei essa barra de toalha para um ótimo truque de cozinha. Coloquei uma ponta do suporte de toalha e marquei onde o outro lado precisava ficar. Para esse lado, usei buchas de drywall para garantir um gancho forte. Depois, peguei alguns anéis pretos de cortina de chuveiro, coloquei no suporte de toalha e pendurei minhas tábuas de corte favoritas e a frigideira. Peguei esses potes na Dollar Tree na seção de viagem. A primeira coisa que vou fazer é usar uma cola super forte, como Super Bonder ou E6000 e colar os ímãs no fundo de cada um dos potes. Enquanto isso seca, vou reutilizar uma moldura antiga e colocar ímãs na parte de trás. Vou usar esses adesivos pretos com glitter que achei só para colocar temperos na parte de baixo da moldura. Uso uma caneta permanente para escrever os nomes dos temperos que mais uso. Agora vou encher os potes. Vou colocar a moldura primeiro onde eu quero e depois posso simplesmente colar os potes direto na geladeira, dentro da moldura. O projeto de hoje usa mesinhas de canto fáceis de montar, disponíveis no Walmart ou IKEA da sua cidade. Adicione uma rodinha embaixo para tornar a mesa móvel. Pegue uma porca que encaixe na ponta dessas roscas e precisamos colá-la na parte de baixo do pé. Queremos garantir a adição de uma arruela para reforço, pois usaremos epóxi de 2 partes. Passe epóxi ao redor do parafuso, perto da arruela e sob a mesa. Vire a mesa de lado e cole uma tira de madeira embaixo. Pode colocar um pouco ao redor do furo na parte de baixo do pé e vamos pegar aquela pequena invenção que fizemos com a arruela e a porca e encaixar bem ali. Certifique-se de que fique bem firme. Isso agora permite que a gente parafuse a roda na parte de baixo do pé. Preciso unir estas mesas. Depois de posicionar tudo nos 4 cantos, coloque a outra mesa em cima. Após secar por 20 minutos, fica resistente e pode ser pintado. Coloquei essas 3 tábuas na base e elas ficaram muito bem encaixadas. Dá um pouco de resistência, mas agora vou finalizar a parte de cima usando papel contact. Na bancada, pegue um varão de cortina e 2 ganchos adesivos fortes. Meça onde colocar os ganchos adesivos e pendure o varão na altura escolhida. Organize cápsulas de café, canecas, fotos ou plantas com ganchos em S no varão. Cansado dos armários cheios? Pegue 2 formas de bolo da Dollar Tree e um saco de bolinhas de gude. Pegue outra forma de bolo, coloque em cima e veja girar. Ideal para organizar temperos, sais e pimentas. Você vai querer garantir que tem uma superfície bem limpa. Álcool é uma boa opção. Você precisará de um stencil, alinhar e pressionar firmemente. É fundamental manter o melhor vedamento possível. Pegue a fita crepe e coloque nas bordas. Com o stencil posicionado, aplique o creme de gravação. Normalmente, eu deixo agir por cerca de 5 minutos e depois enxaguamos. Passe sob um jato de água morna e deixe o creme sair suavemente. Depois que você enxaguar todo o creme de gravação, pode remover o stencil e a fita, mas vamos dar um passo a mais e eu vou usar este produto de polimento para adicionar um pouco de cor.
Que tal embaixo da pia da cozinha? Não tem nada pior do que tentar pegar um saco para forrar a lixeira. Que bagunça! Pegue uma haste de cortina, pegue o saco de lixo, marque, corte bem ali na marca, recoloque as pontas para segurança e os suportes. Pronto. Vamos começar a organizar dentro dos seus armários. Pressione na porta do armário e segure por 10 segundos. Agora, suas luvas de forno e tapetes de silicone estão prontos para serem guardados. Se você mudar de ideia, pode remover o suporte facilmente. É só empurrar para cima e tirar. Eu decidi substituir o primeiro suporte por esse gancho de metal. Troquei as luvas de forno por uma grade de resfriamento e um protetor de panela que cabem nesse espaço. Você sempre perde seus utensílios de medição? Basta colocar um gancho transparente na parte externa de um recipiente hermético e você sempre terá seus utensílios de medição à mão. Eu uso os meus para guardar itens de confeitaria. Basta pegar um gancho grande e fixá-lo totalmente à esquerda da porta do armário. Em seguida, meça o papel toalha. Pressione firmemente o gancho, fixando-o no lado oposto da porta do armário. Pegue um pedaço de barbante, passe pelo meio do suporte de papel toalha e simplesmente pendure nos seus 2 novos ganchos. É simples assim. Você já tem onde guardar seus papéis toalha. Basta tirar o rolo de papel toalha dos 2 ganchos adesivos e colocar uma sacola plástica no lugar. Veja uma solução simples para guardar suas sacolas recicláveis. Se você ainda não sabia, aquelas abas pequenas nas laterais do seu papel filme ou papel alumínio servem para serem pressionadas e travar o rolo no lugar. Usando um gancho adesivo, basta passar a ponta pelo buraco e pressionar firmemente na sua superfície. Escolhi a lateral da minha geladeira. Você vai precisar de 3 mesas laterais Parsons. Comprei as minhas no Walmart e montei 2 delas. Foi muito fácil. Tudo o que você precisava fazer era parafusar os pés. Na terceira mesa, dispensei os pés e ampliei os furos com a furadeira para encaixar rodinhas. Use um pouco de E6000 ou a cola de sua preferência e coloque na parte de baixo dos pés de 2 das suas mesas. Empilhe suas mesas sobre a mesa com rodinhas. Quer um design simples e bonito para pendurar suas facas? Pegue uma tira de carvalho, alguns ímãs e use uma broca Forstner. Certifique-se de que seja fundo o suficiente para os ímãs encaixarem, mas não mais fundo do que isso. Pegue um pouco daquela cola de madeira e espalhe por todo o carvalho. Vamos colar outra tira e usar grampos para segurar. Deixe secar um tempo. Você fica um pouco nervoso na hora do lanche? Sempre tentando vasculhar a caixa procurando uma solução? Pegue um organizador de sapatos e pendure-o atrás da porta da despensa ou armário com alguns ganchos simples. Você pode então pegar o organizador de sapatos, pendurá-lo e ele vai segurar seus lanches, ficando fácil de pegar. Quando eu descobri esse truque de rotulagem, eu simplesmente tive que compartilhar isso. Digite nomes para etiquetas que vão te manter organizada. Imprima sua lista de etiquetas em um papel branco comum. Corte as palavras, deixando um pouco de espaço em branco ao redor do texto. Agora, pegue uma fita adesiva transparente e coloque pedaços de fita sobre cada palavra. Ajuda se você colocar uma moeda na ponta da fita, assim fica mais fácil de levantar depois. Com a borda de um cartão de débito ou crédito, pressione contra a palavra coberta com fita e esfregue vigorosamente por cima da fita. Corte o excesso de fita com a tesoura e coloque no recipiente com água. Certifique-se de que esteja totalmente submerso e deixe de molho por minutos. Após deixar de molho, retire da água e esfregue a parte de trás da palavra com os dedos. A polpa do papel vai acabar saindo da fita, mas o texto ainda vai estar lá. Pegue um estilete e remova as abas da tampa. Pegue uma corda de cânhamo e uma pistola de cola quente para começar a enrolar a corda ao redor da caixa. Pegue o barbante e cole-o ao redor da base da caixa. Pegue madeira balsa, formas ovais ou circulares e pinte-as com tinta preta. Imprima as palavras para a lateral da caixa, recorte e use um lápis no verso do papel. Em seguida, trace a fonte na madeira balsa. Use uma caneta para quadro negro ou de tinta branca para cobrir o traço a lápis. Fixe as etiquetas na lateral com pistola de cola quente. Caixa. E eu fui até a minha loja de artesanato local e comprei uma caixa de madeira. Eu decidi pintar ela de um lindo tom de branco, usando apenas o meu Primer Zinsser favorito. Então, eu decidi pintar toda a caixa, tomando cuidado para passar o pincel entre todas as ripas da caixa.
Depois, para dar à minha caixa um visual um pouco antigo e rústico, eu usei essa cera cinza e, com um pano que não solta fiapos, esfreguei nas bordas, deixei agir um pouco e depois esfreguei mais para misturar bem nas extremidades. Isso dá à caixa um aspecto um pouco desgastado. Eu usei minha máquina de corte para fazer meu próprio stencil e coloquei de um lado. E então eu só usei um pouco de tinta acrílica preta para dar batidinhas e fazer o stencil, criando esse número 3 único para dar um visual vintage de caixa antiga. Em seguida peguei o banquinho que comprei no antiquário e removi os pés de baixo. Como estavam só parafusados, foi fácil desmontar. Decidi dar ao banquinho um novo visual com toque de fazenda. Na verdade, eu tinha essa fronha da IKEA que comprei há um tempo e nunca usei. Ela tem esses fechos de botão bem legais que eu abri, coloquei o puff dentro e depois fechei os botões novamente. Dobrei a fronha nas bordas do puff e usei um grampeador de coroa para fixá-la, deixando-a bem ajustada. Depois, virei minha caixa para que ficasse do lado certo para cima, parafusei cada um dos 4 cantos para fazer um furo e então apenas parafusei os pés que estavam originalmente no meu puff na parte de cima da caixa. Assim, quando eu virar tudo de novo, essa parte vai ser o fundo e agora eu tenho uns pés novos, ou pelo menos novos para mim, na parte de baixo. E então vou pegar minha fronha que tem meu puffzinho dentro e vou simplesmente colocá-la em cima da caixa. E aqui está o meu projeto finalizado. Esta é apenas uma maneira interessante de reaproveitar um puff antigo e reutilizá-lo com uma caixa para dar aquele visual antigo e criar um lugar agradável onde você pode descansar os pés no final de um longo dia.
por assistir. Compre cubos de armazenamento dobráveis e bastões de mexer tinta no Walmart.
Meça a largura do seu cubo de armazenamento usando um estilete. Marque a linha de medição. Corte todos os seus bastões de mexer tinta e lixe as extremidades para remover rebarbas. Aplique verniz nas partes superiores e laterais de cada bastão e deixe secar totalmente. Coloque os bastões de mexer tinta na lateral de um cubo de armazenamento aberto. Comece a colar cada bastão de mexer tinta no painel do cubo de armazenamento com uma pistola de cola quente. Vá ao Walmart mais próximo e pegue o espelho de $7 deles. Posicione o espelho no centro da mesa como faria com um caminho de mesa. Limpe o espelho com um limpador de vidros para remover quaisquer impressões digitais ou manchas. Depois, comece a decorar sua mesa. Vire o jogo americano de tecido ao avesso e contorne o organizador de cubos sobre ele. Após contornar, corte o tecido do jogo americano com pistola de cola quente. Cole o quadrado do jogo americano na lateral do cubo aberto. Pegue um fio de lã favorito e faça um pompom com um fazedor de pompom usando uma agulha grande ou uma agulha de tapeçaria. Passe uma das pontas do pompom e insira-a pelo centro superior do jogo americano colado, atravessando o cubo organizador e dê um nó nas duas pontas por dentro do cubo organizador. Fui ao Walmart perto de casa e comprei 2 vasos iguais, sendo um maior. A primeira coisa que fiz foi nivelar uma área na frente que ficaria sob luz solar direta e colocar o vaso maior primeiro. Depois, coloquei um balde velho invertido no vaso maior para centralizá-lo e peguei uma base de vaso de flores. Queria garantir que a colocasse com a borda para baixo. Vamos pegar o menor vaso e colocá-lo no centro deste. Depois, quero colocar pedras locais ao redor da borda. Depois, peguei uma fonte solar nova que comprei por $10. Ela flutua graças à boia inferior e funciona bem sob luz solar direta. Com essa fonte vem alguns espaçadores de plástico. O que isso faz é garantir que a fonte fique no centro do vaso. Depois de marcar, você pode ir em frente e simplesmente cortar com uma tesoura. Coloque um pouco de água limpa e transparente dentro. Coloque a fonte dentro e quando a luz do sol bater, vá lá. Vamos ao Walmart pegar seu balde barato favorito e tirar as alças. Em seguida, vamos pegar esse balde e virá-lo de cabeça para baixo. Precisamos colocar 2 tiras de madeira que vão se encaixar bem na borda. Depois, coloque-as ali, certifique-se de que encaixam. Então você pode usar um pouco de cola quente, basta virar e pressionar contra o plástico. Faça isso com as 2 peças na borda e segure até a cola secar. Depois, vire o balde e pegue alguns parafusos pequenos. Use a furadeira para colocá-los direto. 2 ou 3 parafusos por tira de madeira bastam para manter tudo no lugar. Agora é hora de colocar as rodas e vamos marcar 1 polegada de cada lado da madeira. Vamos colocar 4 desses pés e vamos furar. Agora é hora de passar cola quente na borda do furo e encaixar o pé. Veja só, eles estão excelentes. Agora é hora de ir em frente e decorar o balde. É só pegar de novo nossa cola quente favorita, colocar bem na borda e colar ali mesmo. É só ir colocando ao redor de todo o balde, vamos contornar o balde inteiro. Depois disso, pegue o tecido barato e corte com cerca de 30 centímetros de largura. Vamos usar aquela cola quente de novo e vamos dobrar a borda. O que vamos fazer é dobrar sobre o balde. Isso vai cobrir todo aquele plástico. Passe a cola bem naquela última parte da corda ali. Vamos levar isso ao redor do balde inteiro. Você vai querer pegar 2 tigelas. Certifique-se de que sejam de cerâmica ou vidro e que sejam resistentes ao calor. Levei elas para casa. Vou passar tinta spray e quando secar, as tigelas terão uma textura bonita. Vou usar uma cola bem forte para colá-las uma na outra. Na tigela de cima vou adicionar 3 pavios. Vou usar cola quente para fixá-los no fundo. Depois vou pegar 2 palitos de madeira e enrolar o pavio nos palitos. Isso vai manter tudo no lugar. Uma ótima maneira de fazer suas próprias velas é reutilizar cera de velas já existentes. Eu tenho algumas dessas velas altas do Dollar Tree e vou colocá-las em água fervente. Agora, certifique-se de estar usando luvas. Elas podem ficar muito quentes e eu só vou ferver suavemente até que toda a cera derreta. Despeje a cera de todas as velas em um recipiente de metal com alça. Eu optei por adicionar um pouco de óleo essencial para dar um aroma, e agora vamos apenas despejar essa cera derretida. Então você vai querer deixar descansar por cerca de 24 horas. Quando estiver firme, pode aparar os pavios e usar a vela.
Vamos criar uma versão inspirada na antropologia. Vou pegar alguns estilos desse papel bonito e cortá-lo em quadrados de 10 centímetros. Agora vou passar uma camada fina de Mod Podge em um azulejo de cerâmica branco. Vou pressionar os dois juntos, selar, tirar bolhas e aplicar Mod Podge por cima. Vou repetir isso com uns 35 azulejos, cortei o compensado no tamanho certo e vou pintar a parte de cima com tinta de giz branca. Agora vou colocar um espelho de corpo inteiro bem no meio. Para fixar o espelho na madeira, estou usando cola gorila. Após colocar o espelho, adiciono a tábua e um peso, deixando secar por 24 horas. Vou posicionar as pastilhas ao redor do espelho para testar o padrão. Para os cantos, onde tem um espaço um pouco menor, na verdade vou usar apenas um quadrado de papel. Então, a primeira coisa que estou fazendo é adicionar um pouco de água na madeira com um pincel. Agora, para as pastilhas, estou usando cola gorila novamente. As duas partes são pressionadas e deixo secar por 24 horas. Use uma caixa plástica do Walmart para o projeto. Primeiro, faça furos na lateral. Isso será usado nas alças depois. Depois, vou virar a caixa de cabeça para baixo e fazer 4 furos, um em cada canto. Quero preparar esta caixa. Peguei um tecido cinza e branco estampado e cortei no tamanho certo para ajustar a altura da caixa. Agora vou usar um adesivo spray para colar o tecido no plástico. Quando eu chegar nos cantos, vou cortar na lateral e então posso simplesmente dobrar essas duas partes uma sobre a outra, criando um acabamento muito bonito. Para adicionar as alças, vou localizar o furo que fiz com o dedo e depois perfurar o tecido com uma tesoura. Agora posso passar o fio de juta e dar um nó interno para fixá-lo. Agora vou adicionar alguns pés na parte de baixo para levantar isso do chão e deixar com uma aparência um pouco mais bonita. Pegue um pouco de cola quente e coloque uma linha de cola em um lado da sua cúpula do abajur. Depois adicione um pouco de barbante ou juta e vamos enrolar isso ao redor da cúpula até cobrir tudo. Com todos os tasséis prontos, vamos colá-los na parte de baixo da cúpula do abajur usando cola quente. Você poderia usar agulha e linha para costurá-los na borda, mas assim ficou perfeito. Você vai simplesmente aparar as pontas que sobraram. Pegue um cooler da Isopor. Comprei o meu no Walmart. Corte um pedaço de papelão, contorne com caneta permanente e recorte com estilete para ficar menor que a tampa do cooler. Pegue espuma para estofamento, marque o contorno com caneta permanente e corte com estilete. Cole a espuma de estofamento na parte superior da tampa com cola quente e coloque o papelão por cima. Pegue um cobertor, tapete ou tecido de sua escolha e corte no tamanho da parte superior da tampa. Dobre e cola na tampa com cola quente e depois retire o excesso. Corte um lençol velho no tamanho certo e envolva a base do cooler. Cole com cola quente em toda a base do cooler e remova o excesso. Corte o cobertor, dobre e cole as bordas com cola quente. Envolva a base com as peças usando cola quente. Coloque franjas do cobertor na parte superior do cooler para um visual boho. Fui à loja e peguei alguns bambolês junto com tinta spray preta fosca. Levei os bambolês para o meu jardim e decidi prendê-los na minha casa, usando pequenos grampos de galinheiro. Depois, usei um limpador de cachimbo no buraco e prendi o bambolê, torcendo as pontas. Usei fita isolante preta para unir os bambolês e prender a planta. Cuidadosamente movi cada caule, agrupando alguns e acompanhando a curva do bambolê. Começo com um bloco de espuma floral e aplico bastante cola quente. Depois coloco no fundo da urna. Vou trabalhar com nossa primeira combinação de flor e folhagem. Este é o ramo de gerânio. Disponíveis em várias cores em nixseasonaldecor.com. Deixe alguns minutos para endurecer. Vamos simplesmente espetar isso direto no recipiente. Vou usar 3 hoje. E aqui está o nosso terceiro. Agora temos alguns gerânios rosa choque. Vamos usar 3 e repetir o processo. Acho que eles vão contrastar bem com o rosa claro, assim mesmo. Agora vamos usar esses lindos ramos de corações de veludo. Como temos 2 tons de gerânios rosa neste arranjo, usaremos o rosa. E vamos colocar alguns nas laterais e apenas arrumá-los. Esses são arames, você pode manipulá-los e moldá-los. Hoje vou enlouquecer com corações, colocando vários. Vamos pôr mais um deste lado para equilibrar. E aqui está como ficou, pessoal. Super fácil de fazer. Só temos 2 ingredientes e eu usei um vaso que sobrou do meu jardim. Morando em Massachusetts, está nevando muito agora, então posso ao menos aproveitar algo bonito em casa.
está na minha sala de estar. Como disse, se tirar os enfeites de coração, fica só uma bela cesta de gerânios rosa claro e rosa choque. Como mencionei, os gerânios têm várias cores, podendo ser trocados em qualquer estação ou feriado. Obrigado por assistirem. Sou Nick Credico, do Nick's Seasonal Decor, apresentador do Home Talk. Pegue uma tigela de vidro da loja de $1 e coloque de cabeça para baixo em uma base de madeira. Em seguida, vou cercar a tigela com contas de madeira. Eu encontrei esses fios de contas na loja de $1. Passe uma linha de cola ao redor da tigela e depois colhe as contas. Após a cola secar, retiro a tigela do centro. Em seguida, peguei outra tigela menor na Dollar Tree. Vou colocar isso na parte de baixo do disco de madeira para criar um pedestal. Vou pegar uma conta de madeira maior e preencher os buracos com argila que seca ao ar para formar uma bola sólida. Aplique uma camada de tinta spray. Com tudo seco, colo a conta maior na parte inferior da tigela de vidro. Depois, posso só colocar a tigela naquele pedestal. Quero deixar a área em frente à minha casa mais bonita, então usei uma tigela da Dollar Tree para conferir se cabia. Depois fui a Home Depot e peguei um pouco de espuma expansiva. Depois, coloco a tigela sobre um saco de lixo e começo a cobri-la totalmente com espuma expansiva. E vamos fazer camada por cima de camada? Agora, isso usou cerca de 3 latas, mas quero garantir que, antes de colocar a próxima camada, ela esteja um pouco seca ao toque. Depois de aplicar, você vai deixar por cerca de 24 horas. O próximo passo é esculpir a espuma. Agora você vai modelar tudo isso. Próximo passo, vou colocar um pouco de água em um balde. Estou usando cimento. O que vamos fazer é misturar. Você vai querer moldar e usar isso como argila sobre a espuma. Vá em frente e comece a aplicar na espuma. Continue alisando. Para a segunda camada, eu deixei um pouco mais líquida. Vá em frente e alise. Se ficar um pouco áspero, você pode pegar um pincel de cerdas, molhar na água e começar a alisar o concreto que você aplicou. Deixe secar, depois diluir um pouco de tinta preta em água e vou colorir a pedra. Vou adicionar um pouco de marrom também. Use a cor que quiser. Agora estou pronto para cobrir o cano que quero esconder. Pegue uma ou duas tigelas plásticas transparentes na Dollar Tree e faça um furo no fundo com uma ferramenta de pirografia. Pegue um kit de luz da Amazon, passe o soquete pelo furo, prenda bem e coloque a lâmpada. Vá à loja de variedades mais próxima e pegue uma tigela plástica transparente, um vaso de metal para flores, espuma floral e flores artificiais. Pegue a tampa de madeira de uma vela usada e remova o anel de borracha. Pinte com spray a tampa de vela, a tigela plástica e a base de metal para flores. Use um adesivo forte e cole a tampa da vela no fundo do vaso de metal pintado. Cole a tigela pintada em cima da tampa da vela. Aplique uma camada leve de tinta spray branca em toda a tigela com pedestal. Coloque um pouco de cola quente nos 4 cantos da espuma floral quadrada e cole-a no fundo da tigela. Pegue pedaços de folhagem artificial e coloque-os dentro e ao redor da base. Depois, separe alguns buquês de flores artificiais e espete as flores individuais na espuma floral. Se aparecer espaço vazio, preencha com musgo verde. Devo filtrar essas tigelas coloridas? Você vai virar de cabeça para baixo. Vai pegar essa ferramenta de calor e apenas pressionar. E vamos querer fazer isso em mais algumas dessas. Vou usar isso aqui só para traçar. Pegue uma tigela azul, uma transparente e um pouco de cola Gorilla Clear Grip. Você vai querer passar isso aqui e depois deixar secar. Certifique-se de fazer isso exatamente certo. Mais uma tigela azul, deixa ela aí mesmo. Você tá vendo como dá para ver o caminho da bateria lá na base. Vou pegar um pouco de era para você ver como dá para disfarçar um pouco. Decidi adicionar algumas papoulas brancas. Eu comprei as 2 tigelas na Dollar Tree, então basicamente o que vamos fazer é colar uma na base da outra. Vou usar E6000 e também minha pistola de cola quente. Vou usar tinta giz, honeycomb e artesanal folk art. Vamos colocar um pouco de bicarbonato de sódio aqui. Em seguida, vamos aplicar na tigela. Certo, então vamos usar uma tinta com acabamento texturizado Rust-Oleum na cor pedra. Vamos pegar cerca de 4 dessas velas na Dollar Tree. Vamos derretê-las, tirei os pavios e coloquei onde eu queria. Estou usando espetos para segurar no lugar. Vou adicionar minha cera derretida aqui e, na verdade, vou usar uma essência de lavanda. O primeiro passo é fazer um furo para drenagem e eu vou simplesmente furar bem no meio.
Agora vou usar a broca maior e um pincel velho para fixar na tigela acima. Já tenho meu primeiro fio de contas. Vou analisar cada linha e remover contas extras, repetindo o processo. Já apliquei a textura de pedra. Agora é hora de usar meu spray de tinta preta. Vamos começar com 7 dessas tigelas. Você também vai precisar de um pouco de E6000, basicamente é só passar ao redor. Vou colocar em cima. Vamos repetir. Vou esperar secar um pouco e pegar meu E6000. Vou passar ao redor do topo disso, empilhar em cima e vamos fazer isso mais uma vez. Estou usando a tinta Chalk Dixie Belle Vintage Duck Egg. Vou usar E6000 nesta etapa, alinhe bem. E então vamos deixar isso descansar até secar. E vamos traçar ao redor da parte interna do buraco que eu criei. Na verdade, você não vai precisar pintar a parte de baixo, só as laterais e a parte de cima. Vou começar pela parte de baixo, levantando ela. Então vamos pegar uma luz solar, virar ela, colocar a parte de cima da nossa luz solar e ela vai se encaixar direitinho. Você vai precisar de algumas luzes solares da loja de $1. Vire a tigela de cabeça para baixo e precisamos remover a etiqueta. Agora vou focar na luz solar, então é só tirar o suporte, nem vamos precisar dele. Você precisa abrir a luz solar e puxar a lingueta para que a luz solar funcione. Depois, você pode colocar isso de volta e essa parte já está pronta para ser usada. Isso será a base do nosso projeto. Mas tudo o que vou usar para dar peso neste projeto são essas pedras de loja de $1. Então vou colocá-las dentro. Para o próximo passo, vou colocar a luz solar em cima assim. Vou colocar mais pedras nisso. Então, o que eu vou fazer é colocar um pouquinho de cola quente em cada canto, assim. Vou pegar essa tigela, virar de cabeça para baixo e colocá-la bem ali em cima, centralizando. Só para mostrar para vocês, se eu tirar isso daqui, vocês podem ver que eu conseguiria remover e substituir facilmente por outra luz solar da loja de $1, caso essa pare de funcionar em algum momento. Corra até a Dollar Tree e pegue uma tigela plástica grande. Use uma espátula e massa corrida para aplicar na parte externa da tigela. Fure o fundo da tigela do tamanho de um soquete de lâmpada e finalize passando a massa ao redor. Aplique o Slick and Stick da Dixie Belle dentro da tigela com um pincel. Aplique 2 camadas da tinta dourada metálica Modern Masters e lixe a superfície externa onde usou a massa. Pegue o Rubbing Buff e esfregue na superfície interna da tigela. Pegue um kit de luminária pendente da Amazon e adicione a lâmpada de sua escolha.